Galera, mais um G1Cast no ar, episódio 81. E aqui ao meu lado, de praxe, meu CEO, José Vinícius Munhoz. Pinto. E a equipe de marketing da G1, aqui na produção. Agradecer você que nos assiste sempre. E eu quero, sem mais delongas, apresentar o nosso convidado do dia, superintendente Londrina da Plaenge Empreendimentos, do Grupo Plaenge, Rodolfo Sugueta. Finalmente. Chegou o dia. Agradecer aí demais o seu tempo, né? A sua disponibilidade de ter vindo aqui, você com a equipe de assessoria de imprensa da Plaenge, acompanhando o episódio com a gente. Obrigado a vocês também. E vamos bater um papo aí, né, Rodolfo? E a gente estava conversando, né, que a gente fala muito da Plaenge, fala muito da empresa, associa muito a tua imagem à companhia, mas eu acho que aqui a gente queria começar mais para saber quem é o ser humano, a pessoa Rodolfo Sugueta, por trás desse profissional aí que a gente admira e admira tanto, trabalha junto. Parceiros de longa data e de muitos bons negócios com vocês. É isso Antes aí. até agradecer, né, o convite. Vocês já tinham me convidado algumas vezes, né? Mas hoje deu certo e vamos bater um papo legal aqui com vocês. Eu sou nascido aqui em Londrina, né? Família daqui, família super tradicional, principalmente pelo esporte. Uma família do beisebol, né? Nascido aqui, estudei, formei aqui e faço a carreira profissional e a vida aqui em Londrina. Construiu toda a sua história aqui. Que eu adoro. Teve um período que quase eu me mudei daqui, né? Teve dois momentos que quase eu me mudei. Uma vez para fazer faculdade, tive a possibilidade de ir para Santa Catarina, mas acabei optando por ficar aqui. Uhum. E também depois de alguns anos, 5, 6 anos atrás, também tinha recebido um convite da empresa para ajudar na abertura da operação em Porto Alegre. Mas aí, logo na sequência, também recebi o convite para assumir a Plaenge. Eu estava na Vanguard. E aí, resolvi ficar. Então, Londrina meio que sempre te puxou de volta. Me mantém aqui. Londrina é aqui. uma cidade que eu adoro morar, viver e construir uma cidade melhor. E você estudou engenharia, né, Rodolfo? Fiz engenharia. Primeiro eu fiz engenharia da computação por 3 meses, mas no primeiro mês, nos 40 dias, assim, eu já sabia que não era aquilo. Aí levei mais o restante, os outros 40, um mês e meio, até tomar coragem de falar pro meu pai que eu ia desistir, estudar de novo para prestar outro vestibular. Aí depois prestei vestibular para engenharia, passei, fiz engenharia na UEL. Legal. E a tua carreira profissional, ela praticamente começou no Grupo Plaenge? Como é que foi? Só trabalhei e até hoje minha carteira, minha única assinatura que eu tenho é na Plaenge. Fiz estágio, né? Entrei como estagiário, fui um dos primeiros estagiários da Vanguard, no Garden Belvedere, que era o primeiro prédio. Que ano que era isso? Isso era em 2000 e... Eu me formei em 2009, eu entrei em 2007. Uhum. 2007, fiz 2 anos de estágio. E aí depois fui efetivado, recebi o convite para a hora que eu me formei para continuar na empresa. Só para efeitos de curiosidade, Rodolfo, quando você fala que fez o estágio lá, né, nessa época, eu sei o quanto é difícil, né, fazer estágio, você ir lá, se cadastrar e tal. Teve alguma indicação sua, de algum professor, alguma coisa assim que você lembra para conseguir entrar? Porque também imagino que não deveria ser fácil, né? Uhum. Naquela época lá, estamos falando de mais ou menos 10 anos atrás, né? Tem o coordenador de obras nossa, do grupo da engenharia, ele também estava recém-formado, ele me convidou, ele falou, vai abrir uma vaga lá de estágio na obra que ele estava mesmo, que é o Fausto. E aí ele me convidou, ele falou, você quer se candidatar? Me manda o currículo. Naquela época, até para ser sincero, assim, eu nem estava pensando em procurar estágio, estava mais focado nos estudos, mas na hora que ele fez essa provocação, eu mandei o currículo para ele. Na sequência, o engenheiro responsável da obra, que era o Silvio, ele fez a entrevista comigo e deu certo. Aí a hora que eu entrei,
não saí mais. E esse estágio era direto na obra daí? Na obra. Era um acompanhamento na obra mesmo? Na dia obra. E foi um período de muito aprendizado. Na engenharia, normalmente, quando a gente é estudante lá, a gente não está muito tanto focado assim, em desenvolver novos projetos. Você quer ser engenheiro de obra, ou você quer ser projetista, né? Então, e o meu sonho lá naquela época era ser engenheiro de obra. Né? Então, eu estava lá no canteiro com os operários, com a equipe, muita gente que envolvida. Foi uma fase muito bacana, uma fase muito boa, que eu aprendi muito a lidar com pessoas diferentes, amassar barro, que a gente chama, né? Que faça sol, faça chuva, a gente tem que estar lá para acompanhar a execução, o dia a dia da obra, que tem uma dinâmica muito, muito bacana. Pelo cálculo aí que você fez, você entrou na Plaenge, então, na Vanguard ali, né? 2 anos antes de você se formar, mais ou menos. 2 anos. Aí fiz 2 anos, né? 2 anos de estágio. O prazo máximo de estágio é de 2 anos, então logo que venceu, na sequência eu estava me formando e aí eu fui efetivado. Uma coisa, como a Vanguard estava começando naquela época, né, era o primeiro empreendimento, a primeira obra, entregou na sequência essa primeira torre, então estava fazendo parte de estava estruturando a Vanguard, né? Sim. Depois iam ter outros setores que estavam sendo criados, logo na sequência que entregou essa primeira torre que eu fiz estágio, tinha a parte da assistência técnica, depois que a gente entrega as chaves, da atenção para os clientes, e aí como estava nessa parte de estruturar os setores da Vanguard, me convidaram também para eu continuar na obra, mas quando tivesse alguma situação da torre que já tinha sido entregue, para eu, como as torres eram uma do lado da outra, eu dava atenção. Então aí começou a mudar um pouquinho o caminho, porque eu comecei a fazer parte bastante da assistência técnica. Né? Eu dava atenção lá para os clientes que tinham recebido as chaves, né? Ou seja, no primeiro momento você estava mais com o time, né, de obra de mesmo. obra e tal, e depois começou com relacionamento com o cliente. Com relacionamento com o cliente. Legal. E essa parte do relacionamento com o cliente, principalmente na parte da assistência técnica, hoje foi assim, eu olhando para trás, foi a maior escola que eu tive, assim, foi um grande aprendizado, né? A saber lidar com o cliente, a ter o senso de urgência, porque ele está no momento mas está solicitando ou está com alguma dúvida, ou está solicitando algum reparo, alguma manutenção que eventualmente às vezes acontece. Então o jeito de conduzir, o jeito de atender é diferente de você executar na obra lá e de dar atenção. Então a assistência técnica foi a grande escola. Na sequência, aí eu fui convidado para assumir a parte do atendimento ao cliente da Plaenge. Aí eu saí da Vanguard, fui para Nessa época, para quem não sabe, né, a Vanguard ainda era bem dissociada da Plaenge no quesito público, né? Padrão, quero dizer, público ela é até hoje, mas padrão de empreendimento era um segmento mais econômico, né, mais voltado para o público econômico, e a Plaenge sempre se posiciona no médio alto padrão, né? Perfeito. Né? Aí foi mais uma virada para você, imagino eu. Foi uma outra virada, outro público, Quando você vai para a Plaenge, né? A Plaenge já super consolidada, a Vanguard iniciando, né, essa nova marca, essa nova empresa. Na Plaenge já mudou. E naquela época era um período que Londrina, ou até o mercado imobiliário em geral, tinha um volume grande de entregas, né? Então a Plaenge também estava com bastante empreendimentos sendo entregues. E aí eu assumi a assistência técnica da Plaenge, que foi a continuidade dessa escola. Desse aprendizado grande, da resiliência, de você poder
criar casca, né? Vamos Sim, pensar assim. sim. Foi o momento... Tá próximo também do cliente, entender, né, as dores, né? Enfim, e a gente fala que o ser humano, ele é desafiador, né, cara? Então, assim, por cada pessoa tem um perfil, tem um jeito, e eu acho que nada melhor do que ter esse contato ali para justamente você ir se desenvolvendo, né, como profissional ali e ter a visão que você tem hoje do cliente também, né, Rodolfo? Você comentou, né, sobre pessoas na engenharia, a formação, né, é muito mais técnica, muito cálculo, e pouco voltado para pessoas, né? E na carreira profissional independente, se é para engenheiro, se é arquiteto, médico, todas as outras profissões, no fundo a gente se relaciona com pessoas. Né? Vocês da G1 comentam bastante sobre pessoas, ou o cliente, ou a equipe também. E eu vejo da mesma forma. Hoje eu leio muito mais livros sobre pessoas do que comportamentos, gestão, liderança. Do que efetivamente a parte técnica. Né? A parte técnica, tive a formação pela faculdade, mas hoje usufruo pouco. Né? Porque tem um corpo técnico da empresa, então lido muito mais com o cliente, com a equipe, entender os comportamentos, o que é tendência de desenvolver produtos. Sim. Então é muito mais sobre pessoas, independente se é engenharia, se é vendas, né? Vocês Sim. são de vendas, da área comercial, ou outros profissionais também. Você sempre vai ter cliente, você sempre vai ter fornecedores, no final parceiros. Do dia é gente. Então, né? gente. Tudo é sobre gente. E o grupo tem uma característica, a gente que trabalha perto, né? Tem uma característica de criar relações longevas com os profissionais, né? As pessoas trabalham no grupo, muitas pessoas trabalham há muitos anos dentro do grupo. Quantos anos você já está lá no grupo? Eu estou há 19 anos. Então, e a gente percebe que existe uma coisa que é interessante, eu acho interessante, que é você ver pessoas de com diferentes skills, que elas vão para áreas que não tem absolutamente nada a ver com a formação original dela ou com o skill técnico dela. Então a gente vê gente que às vezes de contratos indo para vendas, contratos quando a gente fala do ponto de vista administrativo. Você mesmo, chão de obra e veio para a área de incorporação, de desenvolvimento, né, que na verdade entra mais numa área de arquitetura do que efetivamente de engenharia, né, a viabilidade arquitetônica do negócio. Como é que foi essa... depois que você foi para a PlaEng, que você foi para a área de assistência técnica, você teve foi uma vontade sua, isso é uma coisa que vocês se expressam lá dentro, o desejo de mudanças de área, ou é mais uma visão estratégica da gestão, da alta gestão, que faz esse movimento de peça, que mais ou menos assim, o xadrez... O xadrez, o movimento do bispo, ele é na diagonal. Às vezes eu tenho a impressão que a PlaEng muda a regra do jogo. Pega o bispo e faz o movimento em L do cavalo. E é muito legal. Eu acho isso muito interessante porque você vê bons profissionais florescendo desses movimentos improváveis. A gente tem a empresa tem uma cultura de olhar muito para as pessoas que são aderentes à cultura, né? Ao perfil também, que demete conosco. Tem alguns movimentos que são mais improváveis, né? Lá atrás, eu particularmente, eu não imaginava que ia trilhar esse caminho que hoje onde eu estou. Assim como tem outras pessoas na equipe também, né? A nossa gerente de marketing, ela era do atendimento ao cliente, ela é arquiteta do atendimento ao cliente. E aí, pela característica, pelo perfil, eu lembro quando eu convidei ela que é a Vanessa, para assumir a parte do marketing da Vanguard na época. Hoje ela é responsável tanto do marketing da PlaEng quanto da Vanguard. Então são esses movimentos improváveis, né? Mas que são feitos pautados em feeling mesmo, né? Tem essa... Eu gosto muito de ter esse feeling, essa percepção, não somente a métrica, né? A métrica
em alguns momentos ela é importante, mas eu acho que essa questão da sensibilidade, do feeling, do sexto sentido, ele te ajuda muito, né? Não também fazer tudo pelo feeling, pelo sentimento. Tem algumas coisas que é importante a gente estar embasado em alguns dados, mas também só os dados hoje fica um negócio muito, muito racional. E foi a sua escola, na verdade, né? Porque você é fruto desses movimentos improváveis, né? Sim. E aí você acaba reproduzindo hoje na sua liderança. Exatamente, Renato. Hoje eu gosto disso, né? Quando a gente vai comprar um terreno, quando a gente vai desenvolver um novo projeto, quando a gente vai escolher novas pessoas ou passar novos desafios para alguns movimentos de equipe, eu gosto de dar atenção para esse feeling, para essa informação que, na verdade, não é racional, né? Normalmente, né? Legal. Então, temos bons exemplos na empresa. Sim, a gente no meu conhece caso, vários, a gente vê gente né? de vendas que absolutamente... O Vinícius, que é o gerente de vendas da Vanguard, né? Ele também fez uma carreira parecida comigo. Ele não entrou como estagiário, mas ele foi da assistência técnica. Quando eu mudei de cargo, saí da Plaenge, da assistência técnica, para assumir a parte de incorporação, a gestão da Vanguard, ele que entrou no meu lugar na assistência técnica, e hoje já faz alguns anos que ele é o gerente comercial. Ah, que legal. Então, retomando, você sai da Plaenge, daí da assistência técnica, e volta para a Vanguard daí. Isso, eu volto para a Vanguard. Eu Tá. volto para a Vanguard. Aí eu volto para a Vanguard para assumir aí a parte que é o cargo que eu tô hoje, né? Hoje eu conduzo as duas marcas, mas naquela época eu recebi o convite para ficar à frente da Vanguard. Certo. Então aí naquele momento tinha que aprender sobre vendas, sobre negociar terreno, parte de incorporação imobiliária, contratos, que até então eu estava em um momento de carreira que era mais técnico. Eu fui por um período de obra e depois assistência técnica, que também acaba tendo mais, sendo rezar uma mais cartilha, técnico. rezar uma cartilha. Exato. Isso. E aí foi um grande desafio. Eu tinha 28, 29 anos quando eu recebi esse convite para assumir a Vanguard. Era jovem, novo, né? Então, Isso foi o quê? 2013, mais ou menos? 2014. Foi em outubro de 2014. Legal. Quando os diretores me convidaram, eu aceitei assim, muito animado, né? Mas ao mesmo tempo com muito frio na barriga. Eu falei, nossa, mas eu sou só engenheiro, sou da assistência técnica, relativamente novo, né? Não com tanta experiência. E foi um momento de muita empolgação, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade que eu colocava em mim mesmo, assim. Sim. Mas foi um momento gostoso. Nessa época já o mercado já não estava tão favorável, né? 2014, 2015 passou uma fase... Foi um ciclo de baixa importante. Um ciclo de baixa, né? Então, tinha mais esse desafio. Eu estava assumindo um papel dentro da marca que já estava crescendo e num momento mais desafiador do mercado. E aí, aos poucos, a gente fui aprendendo, fui correndo atrás... Você participou de 2 marcos importantes dentro da empresa que a gente acompanhou, né? Porque daí a gente já estava mais próximo da empresa, que foi, primeiro, quando a Porsche Design veio para... Porsche Consulting, né? Veio para o grupo. Né? Foi para o grupo, não foi só para a Plaenge, né? Grupo, veio fazer consultoria para alinhamento de processos e tudo mais. E foi depois disso que teve o rebranding da Vanguard, o reposicionamento da marca da Vanguard. Foi nessa ordem? Ele já estava meio que acontecendo em paralelo, Renato, né? Eu queria entender. Não foi provocado pela Porsche esse reposicionamento de marca da Vanguard? Não. Cara, eu lembro quando vocês começaram esse movimento de essa virada de chave, que vocês chamaram algumas imobiliárias lá
E eu lembro de ter ido lá e tinha um questionário pra gente, e uma das perguntas era: quando você escuta Vanguard, o que você pensa? E eu fui um dos caras que escreveu, segunda linha da Plaenge, tipo, popular e tal. Cara, e aí isso se dissolveu. Impressionante. é né? impressionante, cara. Se dissolveu. Porque assim, a gente, na época, se perguntasse pra gente, falasse assim, mas, vai mudar e vai caminhar pra isso. Assim, o sentimento nosso era o seguinte: beleza, pode ser, mas não vai ser fácil. Porque quando você entra num viés de construção civil, né, cara, e você tem ali prédios já consolidados, com pessoas morando com aquela marca, você fala, cara, como que vai fazer um movimento desse? Não eram poucos prédios, né? Não também. eram poucos prédios, Sim. né? Você mencionou o Garden Belvedere, aí depois tiveram os outros ali. Teve várias Garden linhas do Araucária, Garden, né? tem várias linhas que aí a gente olhava para aquilo lá e falava assim, tá, isso está pronto, tem gente morando, tem gente usufruindo daquela área de lazer daquele jeito e tal. E aí como que você muda isso? Então, assim, eu imagino que o desafio também, né? Você falou de um primeiro desafio que foi quando você assumiu, mas quando vocês colocaram isso, né? Porque você falou que foi um desejo teu e de alguns membros ali do time e tal. Quando vocês colocaram isso ali para a diretoria ali da Plaenge, como que foi o impacto deles, assim, né? Porque eu imagino que vocês tiveram que ter também algum embasamento tal, né? Para convencê-los, né? Como que foi isso, Rodolfo? Foi uma construção, assim, né, Vini? Porque hoje a estrutura, e sempre foi assim, né, uma estrutura organizacional do grupo como um todo, foi de muita troca. Legal. Né? Desde os diretores acionistas, as gerências, a equipe. Então, quando a gente começou o primeiro empreendimento que foi uma grande virada, assim, foi o Concept. Uhum. É isso que eu ia perguntar, quando que foi a virada consciente? Porque eu ainda sei que tem o Nick Palhano, ele já é um produto que já foi diferenciado. Já foi diferente mas não foi um movimento Garden. Consciente ainda, né? Esse rebrand. Já tinha no fundo, a Vanguard sempre teve como essência de ser uma marca inovadora, de uma marca que está sempre olhando para frente. Quando ela surgiu também, os diretores viram essa possibilidade de criar uma nova marca, porque ia ter uma oportunidade do mercado imobiliário. Então a Vanguard, no fundo, ela sempre teve como esse DNA pezinho lá. da gente conseguir enxergar as coisas um pouquinho além do tradicional, do convencional. Uhum. Aí tiveram muitos empreendimentos que foram a linha Garden, depois veio o Upper, o Nick, com uma outra roupagem, né? E aí uma virada forte foi o Concept. Né? Aí depois veio o Concept, Freedom, Arc, que aí meio que a gente a hora que o negócio gritou, na minha opinião, foi no Arc. Aí a hora que lançou o Arc, eu acho que foi o grito de... Nós não somos mais aquilo. A gente é outra coisa agora. Isso leva tempo, né? Até isso que o Vinícius estava comentando, de você mudar a percepção, né? de como as pessoas te enxergam. Ele é eu não consigo obrigar a pessoa a enxergar como... né? Ela, no fundo, vai tirar as conclusões, mas se eu for fazendo o trabalho na linha que a gente imagina, naturalmente, aos poucos, isso vai se quebrando ou vai no caminho que a gente gostaria. Depois de alguns anos, hoje, aquilo lá que você comentou, hoje não as pessoas, o mercado, né? Não somente os nossos clientes, mas quem não é cliente, quem é fornecedor ou quem não tem um Vanguard ou não comprou um apartamento conosco, mas a percepção não é mais essa. Foi um belíssimo trabalho de reposicionamento de marca. A gente comenta, né? Os meninos do marketing aí também, a gente que gosta muito dessa parte criativa. Inclusive, eles entraram, eu lembro, em êxtase agora na última campanha do Madá, né? Os caras falam, meu Deus do céu, os caras... Né? E isso mas gostoso. Eu traço um paralelo, porque assim, foi um trabalho feito... muito bem feito, uma curva de transatlântico, né? Porque ela demorou um tempo para ser... Mas eu achei que foi, no fim, até rápido. Né? Essa dissolução
do pensamento de segunda linha, que não é o que a gente vê, e nem sei se é intencional isso, nos nossos colegas da Yoshi e Ticon, que ainda se vê muito essa dissociação de você olhar como um empreendimento mais simples, mais econômico em relação aos da Yoshi como médio alto padrão. O Grupo Plaenge fez esse trabalho com muita maestria, porque você vê os dois como alto padrão, você só enxerga uma marca e outra com relação ao perfil da persona mesmo, né? Não é sobre poder aquisitivo, é sobre o estilo de vida que essa pessoa leva. Eu acho que isso... E uma coisa que é curiosa, que o Rodolfo falou do público jovem, o que a gente percebe, nós que estamos ali atendendo o cliente, né, fazendo as vendas, trabalhando a parte comercial, a gente percebe que é a mente jovem, né, Rodolfo? Não é necessariamente a pessoa jovem, o cara de 20 anos, 18 anos, 25, enfim. Não, você vê pessoas de mais idade, mas que buscam um estilo de vida diferente, né, Renato? Então é a cabeça, né, cara? Acho que subiu muito a régua. Né? O espírito, cara, eu acho que subiu muito a jovem. régua. Esse movimento da vanguarda subiu muito a régua do mercado para os apartamentos, especialmente na Zona Sul, de metragens abaixo de 100 metros quadrados, né? E eu estava comentando com as nossas gerentes de vendas essa semana. Ó, deu um Temer aqui agora. Um pouquinho do aguinha aqui. Mas o que eu fiquei impressionado, putz, eu acho o Arc lindo, eu achei o projeto do Insight quando ficou pronto, aquele boulevard com a torre recuada, ficou espetacular. Mas a hora que eu vi o TAI, cara, e eu não botava fé naquelas faixinhas azul, que é até parecido com esse azul aqui, né? Aquelas faixinhas azul, eu não botava da fachada, fé, né? Que tem na fachada de pintura azul com branco. E aquelas varandas deslocadas. Cara, a hora que eu passei em frente, porque eu não fui quando teve a visitação da área comum. Mas quando eu passei em frente, aquela torre, cara, você não fala. Você fala que é um altíssimo padrão de apartamento grande. Né? Ele ficou com um porte muito legal, cara. Movimento na fachada, a piscina, que da rua ali, as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o empreendimento acabam não vendo, né? Assim, presencialmente, a não ser só se for por fotos ou imagem, mas a piscina do TAI é uma piscina maravilhosa, encantadora, aquela raia da piscina, aquele desenho, o paisagismo feito pelo Burle Marx, e a gente acabou de entregar, né? Entregamos esse ano. E é tudo dessa nova fase, né? A gente vê o House também, ele se destaca lá na Hernani, né? Como tem várias torres bonitas lá, inclusive da Plaenge. Mas o House, ele se destaca ali também por conta dessa alternância de varandas, né, do jogo. E de cor na fachada, aqueles... Não sei como é que chama aquelas House molduras ou que tem. O House. O House tem apartamentos que tem uma varanda alongada, aí ele tem um desenho... Sim. E aí tem a moldura uma moldura que parece uma moldura de quadro mesmo em algumas das sacadas e tal. E agora o átrio também tá ficando... se a gente for ficar falando aqui... Todas essas últimas entregas, cara... Todas essas últimas entregas da Plaenge também ali na Gleba, cara, eu tenho ficado muito impressionado. Trianon, putz, ali com aquela fachada ali. Nossa, Trianon também foi marcante, né, cara? Foi. Mais envidraçado, né? Eu vou dizer que... E os novos projetos, né? Porque, Renato, entrando um pouquinho assim de como que a gente pensa, olha... a gente quer olhar para cada produto, para cada empreendimento de uma forma única, tanto da Plaenge quanto da Vanguard. A gente quer entender realmente para quem que é aquele público. Na Vanguard ele já é um pouquinho mais... tá um pouco mais já delimitado, que é para o público jovem, né? Ele tem uma margem de posicionamento menor, porque é um posicionamento bem mais bem claro. No caso da Plaenge, ele já tem um leque maior de possibilidades. Apartamentos menores, 100 metros, 90 e pouco, até apartamentos acima de 200. De 200, 300 e pouco. Então, a gente tem um desafio de pensar cada novo projeto de uma forma. E é o que a gente tem buscado fazer, na minha visão também, na minha percepção, e a gente tem conseguido. Acertar bem, escolher bem os arquitetos, quais são as referências, as escolhas, boas parcerias, com design e arquitetura
aderente para aquele público, para aquele terreno. Então a hora que a gente olha o portfólio do que a gente tem entregue ou vamos entregar e o que estamos lançando agora no mercado, você olha assim, nossa, isso aqui é cada um pensado de forma única para cada projeto. Legal. Isso que você está falando é muito legal, porque a gente que vende, né, cara, isso fica bem nítido pra gente. Durante um período a gente observou que em Londrina acontecia muito mais do mesmo, né? Uhum. A gente olhava às vezes e falava assim... Você tá brincando, se você pegasse um drone e botasse em cima da gleba, é um monte de H. E aí você olhava aquilo lá e falava assim, puta, meu... por que se reproduzia a mesma coisa? Porque tinha vendido bem, então vamos fazer de novo, vamos dar uma maquiadinha aqui. E não é isso, né? Assim... Dentro do que você está falando, vocês estão subindo muito a régua. Realmente, quando você passa a pensar cada projeto, né, de forma única, é aquilo, esquece tudo que a gente já fez. Agora a gente tem que olhar para esse terreno, para esse público, para essa metragem, o que a gente quer e quem que nós vamos trazer pro jogo, né? Eu acho que não diferente disso, mas trazendo para a Vanguard também, o que vocês fizeram com o Madá, cara, trazendo um escritório totalmente diferente, a gente comentou sobre isso, né? Desde o marketing, tudo, cara, foi muito o jeito que ficou decorado, né? Que quando eu entrei, eu fiquei impactado, eu falei, cara, nunca imaginei, né, o negócio daquele. Que seria isso, né? Que uma hora a gente ia ter isso aqui em Londrina. Muito legal mesmo. E a inspiração do Madá, quando a gente começou a desenvolver, a gente queria dar essa outra virada em produtos da Vanguard, né? Sem perder a essência do que é a Vanguard, do público que é tão definido por nós. Mas a gente queria falar, não, como que a gente traduz isso em uma outra arquitetura do que a gente tem realizado. E no Madá a gente conseguiu provocar isso de uma outra forma. Das peças do Tetris foi genial, cara. Foi genial. Aí depois a gente convidou a Super Limão, o escritório lá de São Paulo. A inspiração era muito em relação aos bares lá da Vila Madalena, que eles fazem vários projetos lá. E o briefing para eles foi exatamente isso. Olha, a gente quer que os moradores e os visitantes tenham a sensação, quando eles entrarem no Madá, que eles estão nos bares da Vila Madalena. É essa atmosfera que a gente quer para esse empreendimento. E hoje, assim, só puxando para esse lado, né, que a gente fala que tudo é comportamento, tudo é a forma como você se posiciona. A gente percebeu, eu, né, observo bastante isso, que a Plaenge perdeu um pouco daquela frieza que ela tinha, daquele coisa rebuscada demais, né? Eu acho que mantém-se a coisa no alto padrão, você continua conversando, mas começou a dar cara de gente para os negócios, né? Para se aproximar, para gerar mais conexão com as pessoas. Isso eu percebi nas últimas campanhas e, inclusive, elas vêm trazendo muito a sua imagem, sua, Rodolfo, dentro dos storytellings dos produtos e tal. E eu acho que isso é muito legal, um prestígio da construção do seu trabalho, né? Sem rasgar seda já rasgando, né? Você hoje tá posicionado lá e a gente vê claramente de que você é uma mente muito relevante lá dentro. E aí, eu tô falando tudo isso para dar um pano de fundo para voltar lá no Rodolfo, que hoje tá colocando a cara, que sempre foi o cara mais low profile, tá botando a cara nas campanhas, tá dando entrevista, tá gravando podcast aqui com a gente, tá saindo em vídeo institucional de produto. E a gente soube que você exerce uma liderança sobre um time importante e você tem algumas inspirações e coisas que motivam sua vida. Você comentou até no começo da relação da sua família com o esporte, especialmente com o beisebol. Queria que você falasse um pouco disso, como que isso se reflete na sua vida. Você ainda joga beisebol? Onde tem campo de beisebol em Londrina, que eu nunca ouvi falar? Londrina tem o maior complexo de beisebol do Brasil. Que desinformado, né? Ignorante. Não, você não está sozinho, velho. Eu também não sabia. O complexo, ele fica perto ali do aeroporto, né?
se eu não me engano, deve ter 9 ou 11 campos de beisebol. Tem dois bem grandes, que são 2 estádios. Mas até... é um bunker? Não, é um... Nossos drones já voaram por lá? Já voaram, não. Quando ou você está decolando ou pousando de avião, dependendo do lado que você tiver do avião, dá pra ver o complexo lá da ACEL, né? Que são os campos de beisebol lá que tem. O estádio principal é o nome do meu avô, homenagem para ele. Por isso que eu até comentei que... Como é que é o nome do seu avô? Takeshi Sugeta. Já falecido, mas foi um das pessoas que disseminaram o beisebol no Brasil. Né? Então, meus primos, meus pais, meus tios, todo mundo da família cresceu jogando beisebol. Hoje eu não jogo mais, né? Às vezes vou lá só para brincar, como lazer. Mas o esporte, né? Não só o beisebol, mas o esporte ele traz... Eu gosto de fazer muito associação do esporte com o trabalho, com o dia a dia, ou como profissional, ou como pessoa. Porque o esporte traz essa questão da disciplina, da dedicação, né? Da vontade de você querer melhorar, vencer, ser melhor. Então, o esporte, como eu fui criado desde criança nessa atmosfera do esporte, isso eu trago como um grande aprendizado para a vida e para o meu dia a dia. Montagem de time, de união, de complemento entre todo mundo da equipe, que aí seriam os jogadores do time, né? Uhum. Mas hoje eu jogo pouco ou quase nada beisebol, só mais para encontrar os amigos. Mas no dia a dia eu jogo tênis. Eu gosto de jogar tênis, que aí já é um outro esporte, né? Um esporte individual, que também tem os seus aprendizados. É meio que você com você mesmo, né? O beisebol é um esporte coletivo, então para você alcançar os objetivos tem mais gente envolvida com você. O tênis já é um outro tipo de esporte, mas mesmo assim tem a disciplina, tem você ter o Vini tá jogando tênis agora também, né? Mas a parte mental é muito grande. Não só no esporte individual, mas no esporte coletivo também. A parte mental é uma coisa, o autocontrole, né? A estratégia também do jogo, você observar como que o adversário está jogando e como que você vai se posicionar. Eu acho que isso, para mim, é muito simples no dia a dia também traduzir o que o esporte ensina para o trabalho também. Uhum. Eu acho que o mais difícil talvez seja você fazer as pessoas entrarem nesse ritmo de pensamento, quando você está na liderança, nesse ritmo de pensamento com essa lógica, né? Porque a gente tem... a gente que lida com venda e venda de valor alto, né? E a responsabilidade você desenvolve um projeto para colocar na rua, cara, é uma responsabilidade gigantesca do que você está fazendo com a empresa, né? Sim. O que ela vai investir, o terreno que ela vai comprar, vai permutar, o que isso vai realizar lá na frente. E a gente, aqui na ponta, com o que a pessoa vai comprar, o que ela vai receber e tudo mais, é uma responsabilidade muito grande. E se a gente não tiver... E aí, por conta disso, a gente transfere essa responsabilidade para os nossos times, para os nossos pares, e às vezes de forma enérgica. E saber dividir isso, né? Aí a gente levando para um esporte popular que é o futebol, diferenciar o momento do jogo, do treino, e a hora que você volta para o vestiário e você se mantém amigo, não levar as coisas para o lado pessoal, porque às vezes você precisa ser realmente mais enérgico, você precisa colocar um pouco mais de energia. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que ferram com a mente das pessoas, porque muita gente se abala e leva para o lado pessoal, às vezes uma forma que você age mais energicamente e tal. Eu percebo que eu ainda não tenho hoje um esporte favorito que eu pratico com recorrência. Mas eu sempre fiz parte de times de vendas há muito tempo e que a régua era alta e a cobrança era pesada. Eu acho que acabou criando uma casca de que a gente consegue
passar por isso e vivenciar isso de uma forma tranquila, né? E no fundo, né, Renato, isso, a vida é assim, né? Eu fui criado por uma família japonesa super rigorosa, disciplinada. Eu não sou pai, mas se eu fosse, eu também iria ter as exigências, as cobranças, porque você quer o bem da outra pessoa. Né? Com a equipe, também é a mesma coisa. Eu comento assim que em alguns momentos eu também sou mais firme, mais duro. Em alguns outros a gente tem que ser compreensivo, mas também quando a gente é mais enérgico, mais duro, é porque você está acreditando naquela pessoa. Né? Você está apostando que aquela pessoa pode te entregar aquilo, ou ela pode se desenvolver, pode ser melhor. Eu falo internamente assim lá para a equipe, na hora que eu desisti de cobrar de você, é porque eu desisti de você. Né? Enquanto eu tô te cobrando ou tô te puxando, te provocando, de uma forma, às vezes pode até ser mais enérgica, mas é meio que pra gente avançar, pra gente melhorar, pra gente alcançar o objetivo, alcançar algum resultado que a gente quer, porque eu acredito em você, eu aposto em você. Então eu tenho essa tranquilidade, assim, eu não tenho um receio de falar assim, nossa, fui muito duro, fui muito enérgico. Eu tenho essa clareza lá com o meu time, com as pessoas, né? Porque eu acho que é dessa forma que você desenvolve, né, você cara? desenvolve, né? Os professores, os técnicos, os pais, ou os líderes, né, do trabalho, normalmente você vai se lembrar daqueles lá que mais te puxaram, te provocaram, né? Não aqueles lá que só passaram a mão na cabeça. É isso aí. Legal. Concordo plenamente. Cara, essa conversa ela vai longe, porque a gente divaga por vários pensamentos que eles são, né, objetivos, subjetivos. É muito legal, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, mas eu acho que para a gente caminhar aí para o final, vamos ver se você consegue fazer um paralelo assim, mais ou menos. Qual que seria o conselho que o Rodolfo hoje, que está aí no desenvolvimento do Casa Horizonte, que é superintendente que eu estou falando do próximo último projeto, eu sei que vocês estão desenvolvendo muitos outros, mas que hoje está frente à superintendência da Plaenge Londrina, daria para o Rodolfo, estagiário de obra lá do Garden Belvedere? Garden Belvedere, isso aí. Renato, eu acho, assim, né, pensando agora nessa pergunta que você fez, né, eu não me arrependo de nada das escolhas que eu fiz, das coisas que eu abri mão em alguns momentos de ir em algumas festas para, mesmo como estagiário, estar lá na obra. Então, o conselho que eu daria para mim mesmo há 15, 20 anos atrás é: continue sendo dedicado e aproveitando as oportunidades que apareçam na sua frente, né? Lá atrás, eu não imaginava, eu queria ser engenheiro de obra, surgiu a oportunidade de eu ser engenheiro da assistência técnica. Não era o que eu imaginava, que eu planejava, mas eu abri essa porta e avancei, né? Depois dessa porta, abriram outras portas para mim. Assumi a Vanguard, depois assumi a Plaenge e agora, recentemente, assumi a Plaenge e a Vanguard aqui de Londrina. Então, eu acho que as oportunidades vão aparecendo para as pessoas, né? Mesmo que não sejam muito que você planejou, mas hoje para o jovem, eu encararia os desafios que aparecerem na frente. Assim, eu acho que isso vai criando uma musculatura para você, para que depois, lá na frente, pode até ser que você faça as escolhas. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Mas eu acho que no começo da carreira, aproveite as oportunidades que vão surgir para você com muita dedicação, e continue sempre aprendendo, indo atrás,
para você ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, isso eu carrego não só como uma dica de quem de 10, 15 anos atrás, mas até hoje. Legal. Todas as oportunidades que apareceram para mim, eu abracei e sempre quis fazer o melhor possível. Eu acho que tá aí o segredo, né, Rodolfo? Aproveitar as oportunidades e dar o seu melhor, né? Fazer o melhor que você pode, porque aí outras oportunidades elas vão surgir, né? Desde que você faça a sua parte bem feita, né, cara? Muito legal, eu tava pensando aqui, né? A hora que o Rodolfo falava, eu pensei... o Rodolfo comentou, né, que vem de uma família tradicional japonesa, e a gente sabe, né, que são catedráticos e tudo tem que ser o mais previsível dentro de uma linha possível, e você é o exato oposto disso que aconteceu com a tua vida, mas você diz que não se arrepende e que você está exatamente onde você quer estar. Eu acho que isso aí transcende qualquer planejamento, previsibilidade. Então, parabéns, Rodolfo. A gente admira muito você, a gente gosta muito de ser seu parceiro, trabalhar com você. E obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado muito aí a Plaenge, o pessoal da assessoria novamente, por estar aqui acompanhando a gente, o time de marketing da G1 na produção. É isso aí, cara. Foi muito bom. Muito bom. Obrigado pelo convite, Vinícius, Renato. Foi rápido, né? Aqui dava pra gente conversar mais uns 3, 4 podcasts. Aí já vamos deixar um convite próximo, né? Para contar muito mais coisas. Então, obrigado pelo convite, pela parceria de vocês. E que a gente continue construindo uma cidade melhor junto da nossa parte, contando com vocês também. Com certeza. Maravilha. Isso valeu, aí, gente. Obrigado. Valeu. Até o próximo, galera. Até mais. Valeu, gente.